Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Como dizem os gregos, Curia Curion e Irene Curion. Senhoras e senhores, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz. Podeis vos assentar? Estou grato a Deus. Conseguiu? Estou grato a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de conhecer os irmãos da comunidade Vida, Cristã Vida. Deus continue abençoando com toda sorte de bênção. Agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco Rivoneri. Deus abençoe, agradeço a oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do Eduardo, pastor Eduardo. Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Foi quem formulou o convite para que estivéssemos aqui na noite de hoje. E eu só tenho a agradecer ao conjunto aniversariante. Que Deus continue abençoando neste culto, neste trabalho, com toda sorte de bênção aos irmãos, de uma forma em geral. Eu convido você, eu não vou me demorar, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor. E estamos felizes por estar na casa do Senhor. Temos inúmeros motivos para nos alegrarmos. Eu gosto muito do Salmo de número 3 e a estrofe de número 5. A Bíblia diz: eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustentou. Com isso eu aprendo que se estamos aqui hoje é porque Deus tem nos sustentado. Eu poderia citar inúmeros motivos do porquê estaríamos aqui ou estamos aqui e para estarmos felizes. Mas eu quero aproveitar o tempo para observar com os irmãos o versículo 20, a partir do verso 17, capítulo 2, a partir do verso 17. Você que achou, diga amém. Amém. Eu vou fazer, antes disso, a apresentação. Eu tenho aqui, irmãos, alguns materiais, são DVDs de pregação. Tenho 3 temas e eu não ficarei triste se voltar para casa sem nenhum. Deus continue abençoando os irmãos que puderem nos ajudar. São mensagens de edificação. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei
que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém. O ano é o de número 605, 606, 605, antes de Cristo, quando a Babilônia cercou Jerusalém para levar cativo o povo do Senhor. O reino de Israel estava dividido em duas partes, Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte tinha sua capital em Samaria. O Reino Sul, a sua capital era Jerusalém. A Bíblia mostra que o Reino Norte foi um reino mais ímpio, mais rebelde, de maior pecado no aspecto de continuação. E o Reino Sul foi mais temente. Era o reino da casa de Davi, da monarquia da casa de Davi. E a Bíblia vai nos ensinar que o Reino Norte cai primeiro do que o Reino Sul. 722 aproximadamente antes de Cristo, a Assíria consegue tomar o Reino Norte e põe em prática o seu plano de governo no aspecto de que trouxeram o que Flávio Joséfo chama de chuteenses. Eram 5 nações diferentes para habitar em Samaria e levaram o povo de Samaria para outras nações. Dessa mistura, deu-se o que chamamos de intriga, ou até mesmo o judeu não se dar com o samaritano, como a gente encontra em João capítulo 4, porque os samaritanos passaram a viver uma mistura religiosa, étnica, etc. O Reino Sul demorou mais, e no ano 605, o rei Nabucodonosor leva para a Babilônia a nobresia de Israel. Dentre estes vai Daniel, Ananias, Misael, Azarias e outros príncipes. O profeta Jeremias, no capítulo 25, já havia profetizado que esse período de cativeiro iria durar 70 anos. E esses 70 anos seriam como de descanso para a terra, e Deus precisaria trabalhar no seu povo. A Bíblia diz que assim acontece. E em 3 ocasiões, o rei Nabucodonosor leva para a Babilônia os judeus. A primeira eu já mencionei, a segunda está no ano 597 a.C., e a Bíblia vai mostrar que cerca de 11.000 judeus, dentre esses vai o profeta Ezequiel, para a Babilônia, é levado cativo. E o terceiro período é o pior de todos, é o período de maior lamentação, por assim dizer, de maior catástrofe, desgraça. Por quê? O ano 586, o Babilônia veio e queimou as portas dos muros de Jerusalém. O rei Nabucodonosor levou para a Babilônia o tesouro real, o tesouro da casa do Senhor, os móveis, os utensílios da casa do Senhor, colocou fogo nas portas, derrubou os muros. E a Bíblia vai nos mostrar
que foi uma catástrofe tão grande que levou o profeta Jeremias a compor o livro de Lamentações. É um livro de estilo poético, e ele começa a falar a respeito da situação e diz que os anciãos estavam sendo desprezados, as moças estavam sendo violentadas, os jovens estavam sendo subjugados. Eles começam a dizer, se me parece é o capítulo 4, o verso 10, que até a água estava sendo comprada para que eles pudessem beber. E chega ao ponto de dizer que havia caído a coroa das suas cabeças. E Jeremias faz uma oração mediante alguns conselhos que ele dá. Por exemplo, o capítulo 3 e o versículo de número 22, ele começa a falar das misericórdias do Senhor e diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ele começa a dizer que ela não tem fim, é nova a cada manhã, e chama o povo a um quebrantamento. E ele utiliza a linguagem do versículo 29 de dizer: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Ele começa a falar com o povo, e no capítulo 5, versículo 21, ele vai fazer a oração que eu julgo salutar. Ele vai dizer: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ele começa a lembrar de outrora, de tempos áureos da história de Israel, do prazer dos peregrinos, 3 vezes ao ano, de subir cantando ao Senhor para o templo, de alegria de ir à casa do Senhor, como o salmista dissera: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a Bíblia diz que essa situação foi tão terrível, que o povo em Babilônia estava dividido em 3 grupos. O primeiro estava junto às margens do rio Quebar, e este grupo está Ezequiel. E Ezequiel, no capítulo 1, vai dizer que às margens do rio Quebar, ele vira a glória do Senhor se apresentar a ele. Tem gente que na prova, na luta, na adversidade, nas intempéries, ele começa a querer desistir, parar, desanimar. Já tem outros que na prova conseguem ver a glória de Deus. Tem gente que faz da prova a oportunidade de parar. Tem gente que faz da prova a oportunidade de ver a glória do Senhor de perto. O outro grupo é aqueles que ainda junto aos rios, Salmo 137, eles diziam assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, penduramos nos salgueiros as nossas harpas. É o grupo que desistiram de cantar, desistiram de tocar a Deus, desistiram de entoar um cântico ao Senhor. E músico sem instrumento, ele está parado. Músico, se não utilizar o seu instrumento, ele está parado. E o povo estava desanimado para louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo de Babilônia dizia: cante um hino de Jerusalém. E eles diziam: não posso cantar este hino em terra estranha, em terra alheia. E o terceiro grupo está Daniel, os seus companheiros, lá no palácio real. E eu gosto muito desse grupo, por quê? Porque eram pessoas que receberam propostas vantajosas, jovens com propostas de futuro tremendo, faculdade da Babilônia, pós-graduação, e a proposta era, depois de 3 anos, trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Mas tinha um detalhe: tinha que experimentar dos manjares do rei. E eles não quiseram. Sabe por quê? Porque para eles melhor era ser fiel a Deus. E o detalhe é que a Bíblia diz que a Babilônia sucumbiu, mas Daniel permaneceu de pé até o Império Persa.
Perceba que a nossa fidelidade a Deus nos faz ir além. A gente imagina que não vai muito além, mas a fidelidade a Deus é o que nos faz ir além, porque Deus é fiel para com a vida do seu povo. Passou 70 anos, passaram-se esses 70 anos. Daniel, no capítulo 9, ele vai orar a Deus, lendo na Bíblia que havia passado os 70 anos, e o povo vai retornar. Deus pega Isaías no capítulo 45 e coloca Isaías um século e meio antes aproximadamente para profetizar a respeito de Ciro. É interessante que o capítulo 44 e os últimos versículos, Deus chama Ciro de meu pastor, mas a expressão de ungido fala do governo, ou melhor, de alguém que Deus estava ungindo para executar a sua obra. Diz a história que Ciro, quando ouviu falar que um homem de Judá, de Jerusalém, profetizou dele que ele seria rei, ele se comoveu. E logo baixou um decreto para que todos os judeus voltassem para Jerusalém. E começou Deus a restaurar o seu povo. Por que começou a restaurar o seu povo? Porque Jeremias, no capítulo 29, o verso 10, Deus disse: eu vos visitarei e cumprirei a minha palavra sobre vós, e vos trarei a esta terra novamente. Chegou o dia, Esdras capítulo 1 e 2, cerca de 50 mil judeus estão retornando. Quando eu olho para isso eu me alegro, sabe por quê? Porque está indo para a Babilônia, num total, aproximadamente 17 mil judeus, mas está retornando quase 50 mil judeus. Sabe o que é isso? Na prova, num cativeiro, lá cativo em Babilônia, o povo não enfraqueceu, o povo não diminuiu, o povo não ficou fraco, pelo contrário, Deus multiplicou o seu povo mesmo na luta, e me faz lembrar do Egito, quando os faraós oprimiam o povo, e quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Prova não é obstáculo para a crente diminuir, ou para o servo do Senhor ficar com medo. Pelo contrário, a prova é mais uma oportunidade de Deus mostrar que cuida de você, que age por você e que não te deixa só. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida. Eu gostaria que você dissesse para esta pessoa do seu lado: Deus cuida de você. Vão retornar para Jerusalém. Eu imagino que era mais ou menos assim, porque o povo, eu vou utilizar a nossa linguagem, o povo pentecostal, o povo animado, ele gosta de se comunicar. E eu imagino que quando o Ciro deu decreto, a irmã Maria foi na casa da irmã Marta e disse assim: chegou o dia. Hoje Deus muda a nossa sorte. O tempo de cativeiro acabou. É tempo de retornar a Jerusalém. O gozo foi tão grande que o salmista fez questão de relatar o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião do cativeiro, estávamos como quem sonha. Imagina o crente conversando com ele na atmosfera de um sonho. Ele tem coisa que ele fala que parece até utopia. É mais ou menos José. José chega e diz: eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas estavam se curvando diante de mim. Tu tá louco, José? Sabe o que é que Deus faz? Deus tira-nos um pouco dessa normalidade. Me perdoe a expressão, não me tenha por ignorante, me perdoe a expressão chula que eu vou usar. Essa normalidade, muitas das vezes, medíocre, não é de todo ruim. Você está acostumado. Aí Deus nos dá um estado de sonho. E quando a Bíblia vai mostrar que eles estavam como quem sonha, aí diz a Bíblia que a consequência disso, a nossa boca se encheu de riso.
Deus faz o crente sorrir. Eu vou repetir porque, se glória a Deus, Deus faz o crente sorrir. A nossa boca se encheu de riso. E tem um detalhe: e crente sorrindo contagia outro. Me prove na Bíblia, Gênesis capítulo 21, versículo de número 6 e 7. Sara disse: o Senhor me fez sorrir, e todos que ouvirem o que o Senhor fez, vai sorrir comigo. Entendeu? Quando Deus te fazer sorrir, as pessoas vão sorrir com você. É mais ou menos assim, as pessoas vão cantar com você, vão dar glória com você, vão entender a restauração da vida deles. E entre as nações se diziam, olha a restauração, e entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por ele. Olha o que vão comentar, é grande o que o Senhor está fazendo por ela, viu? É grande o que o Senhor está fazendo na comunidade Cristã Vida. É grande, é grande. Da direita e da esquerda vai comentar: é grande o que está acontecendo. A porta está se abrindo, o gigante está caindo, a muralha veio ao chão. E o que é isso? É Deus restaurando vidas da comunidade Vida. Deus tem um tempo de restauração para a tua vida. Levante a tua mão e recebe essa palavra. Deus tem um tempo de restauração para a tua vida. Aleluia. Aí a Bíblia diz: entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Torna a trazer-nos, Senhor, como as torrentes no Negueb. O Negueb é um deserto que todo viajante que passa pelo Negueb anseia pelas correntes do Negueb para se refrigerar. É o ponto de apoio, é o pit stop, a pessoa quase querendo parar, quase morto, encontra as torrentes do Negueb para continuar. É mais ou menos Deus falar para nós da seguinte forma: o Negueb está difícil. Aí você me pergunta, mas e Deus leva o crente para o deserto? É só ler Oséias capítulo 2, versículo 14. Vos levarei ao deserto para falar ao seu coração. Chegaram em Jerusalém, ano 536 aproximadamente. Lançaram os fundamentos da casa do Senhor. Foi uma alegria tão grande que eles não sabiam distinguir entre choro e júbilo. Tinha alguém que chorava, outros estavam cantando. Passa-se o tempo. Os muros continuam em ruínas. Ano 445, Neemias vem para Jerusalém. Anani, um de seus irmãos, chega lá em Susa. Neemias era um judeu que conseguiu crescer no Império Medo-Persa. Se tornou o homem de confiança do rei. Porque o copeiro era o homem de confiança do rei. Porque o copeiro poderia envenenar o rei. Se tornou um homem de confiança. E a Bíblia diz que ele pergunta: Anani, como está Jerusalém? Aí Anani começa a dizer para Neemias: as portas ainda estão queimadas. Os muros ainda estão no chão. E é como ele perguntasse assim: mas quando Esdras foi lá, Zorobabel, Josué, não restauraram, não. Eles só construíram a casa do Senhor, mas os muros ainda estão lá. E ele foi orar e passou 4 meses orando. O nosso problema, muitas das vezes, é que nós somos a geração micro-ondas. Coloca lá 10 minutinhos, tá ótimo. E com Deus não é assim. Existem 2 palavras para tempo na Bíblia, eu gosto muito disso. É a palavra cronos. Cronos é o nosso tempo, fala de relógio, fala da nossa hora, do nosso momento.
mas existe a palavra kairos, que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, a gente pede para hoje, Deus pode dar agora. Mas também a gente pede para hoje, Deus pode dar no tempo que Ele quiser. Aí Neemias vai orar 4 meses. Irmãos, não são 4 dias, são 4 meses orando, pastor. Quando ele vai orar 4 meses, a Bíblia diz que ele chega diante do rei para servir a taça de vinho. E a Bíblia diz que ele faz uma oração rápida: Senhor, dai-me graça diante deste homem. E termina: então, eu era copeiro. A gente nunca vai entender a obra do Senhor da forma que precisamos entender, se não desempenhar a nossa função de copeiro. Ele era copeiro do rei, era homem de confiança do rei, e eu imagino Deus no céu olhando para ele: este é o homem que eu vou usar para restaurar os muros de Jerusalém. Porque se ele desempenha bem o seu papel no secular, imagina na obra do Senhor. Se ele é um bom funcionário, imagina na minha obra. É esse que eu quero usar. É esse que eu quero usar. Aí ele conversa com o rei. O rei pergunta: quanto tempo vai durar isto? E ele vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele passa 3 dias analisando a situação. Passando 3 dias analisando, agora, como falar ao povo de algo que Deus colocou em nosso coração? Porque diz a Bíblia que Deus pusera algo no coração de Neemias. Mas como fazer o povo assimilar que Deus tem algo grande para fazer? E a ideia Deus deu para você. Como? Como chegar em casa e passar para a família algo que você tem certeza que Deus colocou no seu coração? Como? E a Bíblia diz que nesta hora, ele conversa com o povo e aparece o tal do Sanbalate, o tal do Tobias e o tal do Gesem. Sanbalates era governador de Samaria. Tobias estava sob as ordens de Sanbalate, lá governando ali um distritozinho. E segundo descobertas arqueológicas, Gesem era um rei da Confederação Árabe daquela época. E começaram a tripudiar da obra e do que eles intentavam fazer. Aí Neemias, cheio de convicção, abre a boca e diz: o Deus dos céus. Na tradução que eu porto, diz: é o que nos fará prosperar. Para me resumir, eu tenho aqui poucas lições dentro deste assunto. E a primeira delas é que o que acontece quando acreditamos que o Senhor nos fará prosperar? Quando nós acreditamos nisso, o que acontece? A primeira coisa que Neemias foi fazer, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11, foi confessar ao Senhor os seus pecados. Provérbios 25, 13, ou 28, 13. O que encobre a transgressão não prosperará. Neemias entendeu que no passado, o que levava o povo ao fracasso era justamente o pecado. Porque Isaías 59, 2 diz que o pecado é o que nos afasta de Deus. E toda vez, no período dos juízes, que o povo pecava, Deus os entregava na mão dos seus inimigos. Então Neemias disse: primeiro lugar, antes de Deus trabalhar através de mim, Deus precisa trabalhar. Ah, Senhor, por que o Senhor não me usa para tal coisa, algo tão grande? É porque Deus precisa trabalhar em nós primeiro.
E o que é que Deus está nos ensinando? Se nós acreditamos que Ele pode fazer, pode prosperar, nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar em nós para depois trabalhar a partir de nós. Depois que ele entendeu isso, falou com o Senhor. Aí Deus vai usar Neemias. E a primeira coisa que Neemias tem que ter depois disso é uma plena convicção de que Deus faria o que ele estava dizendo. Porque alguém chega dizendo: vocês querem se rebelar? Vocês estão querendo revoltar-se contra o rei? E começou a zombar. E a pressão é terrível. E a Bíblia diz que Neemias chega e vai orar a Deus, porque, irmãos, a gente precisa entender, orar resolve. A dona Fofa, que é a minha mãe, ela sempre diz isso, orar resolve. Desde pequeno eu ouço isso, orar resolve. Ela sempre me mostrou na Bíblia, orar resolve. Aleluia. Atos capítulo 12 diz que Pedro foi preso, Tiago morto à espada, e a igreja não foi para a rua fazer protesto. A igreja foi para a casa da irmã Maria orar. E na casa da irmã Maria, se fosse nos dias de hoje, eu imagino que o convite seria mais ou menos assim: hoje tem oração na casa da irmã Maria. E depois vai ter um chazinho, vai ter um café, vai ter um negócio, porque crente gosta do negócio. Irmão, crente gosta de comer, irmão. Graças a Deus por isso. Para a casa da irmã Maria. Um puritano por nome de Thomas Watson, ele diz que o anjo tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo no céu. E a Bíblia diz que na última vigília da noite, ou seja, na última hora, no momento que parece estar tudo perdido, tudo acabado, a luz raiou na prisão, mudou o ambiente, o anjo tocou na ilharga de Pedro, Pedro despertou, irmão. Tem que confiar demais em Deus, para conseguir dormir e sonhar, porque ele pensava que era uma visão. A ideia de sonho. Então, para você dormir na cadeia, sabendo que vai morrer, tem que confiar em Deus. Mas sabe o que eu entendo? O efeito da oração, a oração teve um efeito duplo. Primeiro, acalmou Pedro. Segundo, libertou Pedro. O anjo abriu as portas da prisão. Automaticamente era Pedro saindo e as portas se abrindo. Quando chegou na casa da irmã Maria, Pedro começa a bater. E ele está batendo, a irmã Rode. Eu acho que aquela foi a primeira porteira que teve na igreja, porque ela está lá para poder abrir a porta. E quando ela abre, ela vê que é Pedro. Fechou a porta, emocionada, volta e diz: irmã Maria, ô irmã Maria, pare de orar. Rode, para com isso, nós temos que orar. O pastor Pedro logo vai ser assassinado. Para de orar que o homem está aí na porta, está batendo, está chamando. Deus já respondeu a oração, irmã Maria. Quando você ora, a oração muda o ambiente. Deus ouve oração de crente na terra. E Deus ouve, responde, mostra que cuida. Aí Neemias entendeu: eu preciso orar. A obra é difícil. Os inimigos estão aí. A dor é grande. Eu preciso orar. Ele foi orar. Isso que ne faz. Eu preciso orar. Quando ele começa a orar, Deus vai dando mais certeza no coração dele. É isso que eu tenho contigo, homem. É isso que eu quero contigo, homem. Ele vai orando e Deus dando certeza ao coração dele. Aí vem a próxima lição. Ele chegou em Jerusalém. Irmã Dalila, ele chegou em Jerusalém e viu a situação de Jerusalém. E vendo a situação, ele continuou com o propósito.
Porque é natural você olhar para uma situação e você dizer, não tem mais jeito. É natural você olhar para uma situação e dizer, está perdido. Acabou. É natural alguém dizer, não tem jeito, e você ir dizer, não tem jeito também. Mas quando Neemias olhou para a situação, eu imaginei ele dizendo, tem jeito. Eu posso usar essa pedra aqui para colocar no muro. Eu posso usar isso aqui para colocar no muro, tem jeito. Aonde alguém acha que não tem jeito, Deus vai te dar estratégia para dar jeito à situação. Tem jeito. O filho tem jeito. O esposo tem jeito. O parente que está longe tem jeito. Deus é Deus de restauração. Tem jeito. Diga para o seu irmão, não te desespere, tem jeito. Ei, vai só errar. Fique de pé que meu horário já está chegando. Por favor, fique de pé. Outro dia, se Deus permitir, a gente volta. Mas escute isso. Não te desespere, tem jeito. Ei, vassoura que manda caia. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Filipenses capítulo 2, verso 13: é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Jó falou no capítulo 42, 2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Escute, o que Deus pensou ao teu respeito, ninguém impede. E eu fecho aqui. A palavra restauração, ou restaurar, na Bíblia, vem de um verbo hebraico, o verbo shub. Este verbo traz a ideia de trazer de volta, restituição, trazer o que se havia perdido, devolver. Aí a Bíblia diz que vieram os gafanhotos e consumiu em Joel a lavoura, as vinhas. E detalhe, os sacerdotes não mais ministravam. Os levitas não mais cantavam. Os jovens estavam desanimados. Aí Deus pega na mão de um profeta. Porque tem hora, irmão, que só vai Deus usando profeta. Porque profeta parece ter um parafuso a menos, como o irmão falou. Porque ele profetiza cada coisa que meu irmão. E Joel disse assim: assim diz o Senhor, devolverei. Levante a sua mão e receba esta palavra. Receba esta palavra. Eu vou profetizar sobre a sua vida à luz da palavra do Senhor. Devolverei. Devolverei os anos em Choquebivai, que foram destruídos pelos gafanhotos. Deus está dizendo: os anos de tristeza, os anos que te roubaram a alegria, os anos que te roubaram da tua família, Deus vai devolver. Suribi manjoke mahadaya. Didi vodoke bajo idimaha. Deus, escute isso, eu gosto muito disso. Deus não brinca com os teus sentimentos. É por isso que Ele entende tua lágrima. É por isso que Ele entende a tua dor. É por isso que Ele entende teu sofrimento.
os irmãos um versículo apenas. Um versículo. Se terminar de ler, a irmã vai cantar. A irmã Edith eu adotei como irmã. Está ali a mãe dela, a irmã Dalila, eu adotei como mãe. Está ali o Carvalho. É o meu aio. Sempre que eu venho para essa região, ele me guia, pastor. Olhe, é a palavra de Deus. Eu não sei pregar nada, a não ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará, isso é Deus falando, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Escute isso. A palavra que Deus falou ao teu respeito, descansa o teu coração. Ela vai se cumprir, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Pode louvar. Surekevahai no show. Eu gostaria que você abraçasse alguém do seu lado e ministrasse na vida dele. Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela, abrace uma pessoa, ministre no ombro dele, no ombro dela, ministre. Deus está tratando com você. Ei, Vahá. Deus vai restaurar vidas e está restaurando. As tuas frustrações Deus vai apagar. Sinta o toque do Espírito de Deus esta noite. Sinta o toque dele. Sinta o toque dele. Sinta o toque dele. Que bebida! Sinta o toque dele. Deus, eu profetizo bênção. Eu profetizo bênção. Eu profetizo bênção. Eu profetizo bênção nessa noite. Eu profetizo bênção. Deus, eu profetizo bênção. Eu profetizo bênção. Deus. Sinta o toque do Espírito de Deus. Deus restaura o teu emocional. Deus está restaurando o emocional de pessoas esta noite. Remindo, rei. Deus está sarando a ferida. Deus está estendendo a sua mão. Assure. Deus te ama. Deus te ama. Jesus Evangelho. Que me padaya. Tebe basuri baha. Deus, derrama do teu bálsamo. O Senhor Deus se contempla e sonda. Deus, o interior só o Senhor sonda. Nesta noite, eu creio na restauração, na restituição. Deus, este coração de mãe, Senhor, tu sabes como fazer. Surpreende, Pai, esta mulher.
para que o teu nome uma vez mais seja glorificado. Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Sinta a paz do Senhor esta noite. 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 Eu gostaria de saber se nesta noite há alguém que ouviu a mensagem da restauração, que acredita na restauração, que precisa que Deus, o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Aonde está? Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que precisa ter um encontro com Deus, entregando a sua vida para Jesus, para poder viver uma restauração completa. Aonde está a primeira pessoa? Faça o sinal com a sua mão. A primeira pessoa que precisa de restauração e quer entregar a sua vida a Jesus. Aonde você está? Cadê você? A primeira pessoa é a noite da tua bênção. É a noite do teu milagre. Cadê você? Jesus te chama. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Onde você está? Tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar a vida a Jesus? Para viver novidade de vida? Para viver alegria de vida? Para receber do Senhor a paz que você precisa e que o mundo não pode dar. Cadê você? Até encerrar o trabalho você pode se decidir. Eu vou voltar ao pastor. Mas não saia daqui sem fazer esta decisão. Se por acaso você está aqui esta noite, porque mais tem Deus a fazer em tua vida.